Pois é, essa é a grande pergunta, né? Num mundo que é cheio de barulho, de pressão, de incerteza, como é que a gente faz para manter a tranquilidade? Parece um problema super moderno, mas na verdade a busca por essa resposta é muito, muito antiga. Esse cara era Marco Aurélio, o imperador filósofo. E ele não escreveu um livro para ser publicado, não. Ele escreveu um diário, sabe? Eram anotações pessoais, para ele mesmo se guiar. E é por isso que as palavras dele são tão diretas e tão poderosas até hoje. Ele estava basicamente conversando consigo mesmo e agora a gente pode ouvir essa conversa. Ok, vamos começar então. O primeiro ponto que o Marco Aurélio traz é sobre o barulho externo, sabe? Todas aquelas distrações que tiram a gente do eixo. E o que é genial aqui é a perspectiva dele. Ele olhava para as intrigas, para os escândalos, para as brigas da época dele e via um padrão. Ele percebeu que a história se repete. Aquilo que choca a gente ou consome nosso dia hoje, na essência, já aconteceu 1 milhão de vezes. É um ciclo. E aquela necessidade de aprovação, a busca por likes, por reconhecimento, Marco Aurélio já via isso como uma corrida que não leva a lugar nenhum. E por quê? Porque tanto quem aplaude quanto quem é aplaudido são passageiros. Para pensar um pouco nisso. Quantos nomes super famosos do passado já foram completamente esquecidos? E as multidões que idolatravam essas pessoas? Todas se foram. Isso só mostra o quanto a validação que vem de fora é frágil. Agora a gente vai para o nível ainda mais profundo, saindo um pouco do mundo social e entrando no mundo físico. Marco Aurélio nos convida a observar a lei fundamental do universo, a mudança constante. A gente olha para as coisas e elas parecem sólidas, fixas. Uma mesa, uma montanha, até o nosso próprio corpo. Mas para os estoicos isso é só uma ilusão momentânea. A realidade é que tudo está num processo contínuo de virar outra coisa. Nada fica igual. E essa frase resume a ideia perfeitamente. Tudo que é físico, uma hora ou outra, se desfaz e volta a ser matéria-prima para o universo. E a lembrança disso também desaparece. É uma lição de humildade e de desapego. E para isso não ficar só na teoria, ele usa exemplos super concretos. A lenha que queima e vira calor, o alimento que a gente come e vira o nosso corpo, a cera que pode ser moldada em qualquer forma. A transformação não é uma filosofia distante, é o que acontece ao nosso redor o tempo todo. Certo. Se o mundo lá fora é barulhento, repetitivo e está sempre mudando, onde é que a gente encontra estabilidade? Bom, a resposta está aqui, na nossa capacidade de mudar o foco do que acontece para como a gente interpreta o que acontece. Esse é o diagnóstico do nosso sofrimento. A gente vive dizendo fulano me irritou ou aquilo estragou o meu dia. A gente sempre culpa o evento externo. E aqui está a cura. O ponto central é esse. A fonte da perturbação não está no evento em si, mas no julgamento que a gente faz sobre ele. É o nosso carimbo interno de bom ou ruim que nos causa dor. Essa frase é simplesmente libertadora. O poder não está no que acontece com a gente, mas na nossa capacidade de escolher como enxergar a situação. A decisão de não rotular algo como um mal é inteiramente nossa. E é com base nisso que Marco Aurélio nos ensina a construir um refúgio interno, um lugar que nada nem ninguém pode abalar. Ele chama isso de guia interior. Então, o que é esse tal de guia interior? Pensa nele como a nossa capacidade de raciocinar. É aquela parte da gente que consegue dar um passo para trás e observar os próprios pensamentos e emoções, sem ser levada por eles. É a nossa fortaleza. Olha só a força disso. A nossa mente racional, no estado puro dela, é autossuficiente. Ela não precisa de fama, de bens, da aprovação dos outros. Somos nós que criamos essas necessidades e, junto com elas, os nossos próprios problemas e sofrimentos. Então, a prática é essa. Quando o mundo lá fora estiver um caos, a gente se volta para dentro. A gente encontra calma nesse espaço de observação e de razão, que é a nossa fortaleza interior. E para fechar, como é que a gente coloca tudo isso em prática? Viver de acordo com a natureza, para os estoicos, quer dizer viver de acordo com a razão e com o nosso papel dentro da comunidade humana. E aqui ele nos dá um guia prático. Primeiro, as nossas ações devem ser úteis para a sociedade. Afinal, somos seres sociais. Segundo, aceite e até ame o que acontece. Lutar contra a realidade só gera sofrimento. E terceiro, viva o presente com intensidade e com integridade, como se fosse a sua única chance. Se tem uma única mensagem para a gente levar de tudo isso, que seja esta. A fonte de toda a bondade, de toda a tranquilidade e de toda a força não está lá fora.
ela já está dentro da gente. O nosso trabalho é só continuar cavando para acessar. A beleza desses pensamentos não está só em conhecer, mas em praticar, né? Qual dessas ideias fez mais sentido? A de que nada é realmente novo? A de que a gente tem poder sobre os nossos julgamentos? Ou a de que a fonte do bem está dentro de nós? Essa reflexão que a gente acabou de fazer é o primeiro passo. Compartilhe ela aqui nos comentários para a gente continuar essa conversa e aprender em conjunto. E se essa análise dessa sabedoria temporal foi útil, se inscreva no canal para não perder as próximas. Até mais!